Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você estar conosco semanalmente acompanhando não só as reflexões, mas também o estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 12, o tema será o grande mandamento. Os 10 mandamentos são introdução, preliminares, ou seja, são a base para a lei estabelecida no Antigo Testamento. O Decálogo é o código da moral, da ética e da conduta que norteou o povo de Deus até Cristo Jesus. A lei serviu de aio, você pode conferir isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 ao 25. Foi uma espécie de placa indicativa que apontava para o Cristo. O fim desse trajeto é Cristo, e você pode conferir isso em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Muitos cristãos, no início do século, confundiam a lei com o decálogo. Muitos guardavam a lei de Moisés e pregavam que a circuncisão, por exemplo, era necessária para que houvesse comunhão entre Deus e os homens. O Novo Testamento confirma 9 dos 10 mandamentos para os dias de hoje. Vejamos. Primeiro, não terás outros deuses diante do Senhor. Segundo, não faça imagens de ídolos. Terceiro, não use o nome de Deus em vão. Quarto, lembre-se do Shabá. Este mandamento requer uma cuidadosa pesquisa interpretativa, pois em nenhum lugar do Novo Testamento existe uma orientação para a prática da igreja nos dias atuais. Por isso, como foi amplamente explicado na lição 5, o Shabá refere-se a um repouso semanal. Tal descanso é a oportunidade que o trabalhador deve dar ao corpo e ainda aproveitar esta folga para santificar sua vida ao Senhor. Há quem afirme que os cristãos não encontrarão salvação por guardarem o domingo ao invés do sábado. Pensar assim é ultrapassar os limites do Novo Testamento, pois não adoramos ao Senhor apenas no domingo ou em outro dia. Cristãos verdadeiros adoram ao Senhor todos os dias, em todo lugar e a todo instante. Quinto, honre seu pai e sua mãe. Sexto, não mate. Sétimo, não cometa adultério. 8, não roube. 9, não levante falso testemunho. 10, não tenha cobiça. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 38. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos pelo privilégio que temos de mais uma vez de estudar a tua palavra. Deus nos ajuda não só a compreender, mas colocá-la em prática na nossa vida, Pai. Muito obrigado por esse momento, abençoa os ouvintes, que esse estudo possa ser uma bênção para a nossa vida e para as nossas comunidades. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Deste modo, o descortinamento deu início pelas mãos do Senhor. Este ato é um ícone de que o formalismo cerimonial da lei chegou ao fim quando foi cravado na cruz. Entretanto, vale ressaltar que não se deve confundir a lei redigida sobre ritos e cerimônias com a lei moral constante no Decálogo. Foi no Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5 ao 7 do Evangelho de Mateus, que Jesus mencionou várias vezes os 10 mandamentos.
O Cristo não veio para revogar a lei, tampouco os profetas. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, versículo 17. Na maioria das escrituras, o Senhor utilizou os seus profetas para nos revelar sua vontade, mas foi no Decálogo que Deus utilizou o seu próprio dedo para gravar a sua vontade a nós. Na época de Jesus, os fariseus classificavam os mandamentos em pesados e leves na sua prática. O grande equívoco é que entendiam que os ritos fossem confundidos com as leis morais. Evidenciaram tanto o rito em algo tão importante que se tornou obrigatório aos judeus, equiparando-os ao cumprimento moral. Foi isso que levou um grupo de fariseus a Jesus. A intenção não era de esclarecimentos, mas de forçar Jesus a assumir em qual dos mandamentos era o mais importante. Nosso Salvador, ao invés de entrar em polêmicas teológicas, resumiu as 2 tábuas da lei em 2 grandes mandamentos, se referindo a Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Levítico capítulo 19, verso 18, respectivamente. O comentário bíblico Beckham diz que os rabinos dividiam os 613 preceitos da lei, 248 mandamentos e 365 proibições em pesados e leves. Mas essa classificação gerou muitos debates. Ao responder, Jesus citou Deuteronômio 6, verso 5. Marcos e Lucas acrescentam: e de todas as tuas forças. Na verdade, a passagem em hebraico do Antigo Testamento diz coração, alma e força. A Septuaginta diz coração, alma e poder, dinamis no grego, e em alguns manuscritos traz um termo pensamento, dianoia. Parece que Jesus fez uma combinação desses 4 significados. Como foi dito, Jesus silenciou a todos quando mencionou as Escrituras, e não este ou aquele mandamento. Quando Jesus cita, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, ele faz um resumo do Decálogo, do 1º ao 4º mandamento, pois esses são específicos e relacionados ao Criador. O primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança que exige a perfeita lealdade a Deus Todo-Poderoso. O Criador exige de seu povo que considere seu senhorio exclusivo. Em contrapartida, ele abençoará aos que são fiéis. A sociedade atual infringe os mandamentos do Decálogo justamente porque oscilam no princípio dos 4 primeiros mandamentos. Só podemos cumprir os mandamentos se amarmos a Deus de todo o nosso coração e entendimento. Muitos nos dias atuais, muitos estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. O que chama a atenção no grande mandamento de Jesus é a sua introdução e não a subserviência. O termo amarás deve ser observado mais do que uma mera obediência. Só é possível satisfazer a Deus quem o ama antes de tudo. O coração é a sede do sentimento humano. Apesar de enganoso, para os hebreus, no coração estava a alma e o entendimento, assim como o sentimento e a mente, e a emoção e a razão. Vale ressaltar que amar a Deus neste mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas o entendimento. Não se trata de amar por afinidade, mas demonstrar o amor a Deus porque de fato o conhece. E se conhece é porque pesquisou acerca do ser de Deus. Por exemplo, existem cristãos desavisados que leem o 1º mandamento, mas ainda assim cultuam 3 deuses. Pois
desassociam a harmonia que existe entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desconhece a sua triunidade, quando o eterno Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Você pode constatar isso em João capítulo 10, versículo 10. O comentário bíblico Beckham explica os 3 termos de Mateus da seguinte maneira: Cárdia inclui as emoções, a vontade e o propósito. Psique, as faculdades espirituais. E dianoia, o intelecto, a faculdade de pensar. Mas é impossível fazer uma distinção precisa e completa dessas palavras. O mesmo poderia ser dito para cárdia, coração, mas o significado claro é que devemos amar a Deus com todo o nosso ser. A palavra grega para amor, agapau, significa muito mais do que afeto e emoção, expressa pelo termo filho. Kremer diz a respeito de agapau: essa palavra sozinha não exclui o afeto, mas é sempre o afeto moral de uma vontade consciente e deliberada que ela contém, e não o impulso natural de um sentimento imediato. Nos dias atuais, onde as classes da EBD estão cada vez mais vazias e os cultos temáticos, por sua vez, mais cheios, retratam uma triste realidade. Gradativamente, as pessoas desconhecem o verdadeiro Deus e sua essência. São inúmeras igrejas lotadas de gente, mas vazias de Deus, único e verdadeiro. Necessitamos urgentemente de um retorno a Deus. Não apenas voltar para a presença de Deus. Talvez isso fosse o bastante, mas não se trata de ir ao encontro de Deus com um pires nas mãos. O grande mandamento de Jesus consiste em uma volta a Deus de mãos vazias e que estas toquem no coração e com toda a força e entendimento diga ao Senhor: vim aqui te adorar, ainda que não seja merecedor nem de estar na tua presença. Ainda assim, vim te adorar. Meu Deus, meu Deus. Você entende? O amor é a base da verdadeira atitude da obediência a Deus. Se o nosso amor for para Deus como o de uma criança que ama um pai que zela, cuida e protege, então nossa reação será de sempre cumprir sua vontade. Através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados. Muitos, sem entender a importância de amar a Deus, se afastam do Senhor com medo, pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão, em que a qualquer falha cresce o medo do açoite. Não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, pois é necessário pensar, refletir e entender quem Deus é na sua essência para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? A resposta está na primeira palavra do grande mandamento: amarás. O amor podemos dizer, o pavimento da estrada que nos aproxima de Deus. É impossível ir ao encontro do Senhor cujo chão é o ódio, rancor ou a vingança. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, disse que sem amor, o homem é como um sino que faz apenas barulho. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ir até Deus sem o amar é o mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Falar de Deus para alguém sem expressar ao Criador o seu amor é como bater em uma lata vazia. Vamos ler a Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 30. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus respondeu ao escriba
citando a primeira parte do Shema. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esta é uma vigorosa confissão de monoteísmo. O Deus que é único e indivisível clama também por uma indivisível lealdade e amor. Ou seja, ele espera que aqueles que o seguem, aqueles que creem nele, o adorem como o único Deus verdadeiro, como o único Senhor, como o Criador de todas as coisas. O comentário expositivo Ragnus sobre o livro de Marcos diz que foi uma resposta magnífica. A resposta de Jesus não consistiu em um pensamento novo, mas na recordação daquilo que todo homem judeu pronunciava a cada manhã e a cada noite. Ao dizer o Shema para esse homem, Jesus o remete de volta à sua existência como Israel. Você continua sendo Israel simplesmente por parar para ouvir. Ouve, ó Israel. A partir disso, você vive em uma relação especial com Deus, o Senhor, nosso Deus. A partir dele, você recebe a instrução sobre o que fazer. Depois que você é o Israel amado, você amará. Jesus sintetizou a lei no amor e não em preceito e rituais. Amor a Deus e ao próximo é o fim último da lei. Quem ama, cumpre a lei. Jesus foge do legalismo dos fariseus que impunha fardos pesados sobre os homens e os atormentava com uma infinidade de regras e preceitos. O fato novo abordado por Jesus foi unir esses dois mandamentos. Isso nenhum rabino havia feito até então, diz William Barclay. Ainda que tenhamos o dom de entender perfeitamente a língua dos céus e traduzi-la aos homens, pois da mesma forma compreendemos o idioma humano, sem amor, prestaremos um desserviço, ainda que consigamos harmonizar o que os céus têm a dizer aos homens. Mas se não tivermos amor, estaremos promovendo um transtorno. Ainda que tenhamos a capacidade de dizer a Deus o que os homens necessitam, se não tivermos amor, não conseguiremos nos aproximar de Deus. Somos para Deus aquilo que carregamos ao lado de dentro e não o que demonstramos do lado de fora. Orar sem amor é o mesmo que falar apenas de si mesmo. Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 5, verso 8. Como obter o amor a Deus se esse não é o sentimento natural? Pois nascemos pecadores, inclinados para o mal e distante do Criador. Só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama que está em paz com o outro. Tal aproximação só poderá acontecer por intermédio de Cristo, Salvador. Nós nos aproximamos mais de Deus quando temos a certeza de que nossos pecados foram, por Cristo, perdoados. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 5, verso 10. O livro de Marcos cita ainda a resposta do escriba. Veja, muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizer que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Você pode conferir isso em Marcos capítulo 12, versículo 32 ao 33. Observe que este homem captou o propósito da lei de Deus, como frequentemente se enfatiza no Antigo Testamento. O amor sincero é melhor que o cumprimento externo, você entende? E que a verdadeira obediência provém do amor. Deus está mais interessado em pessoas do que em rituais, do que em sacrifícios, do que ofertas. O Senhor Jesus, ao ver a resposta desse homem, ele responde:
Vendo que ele tinha respondido sabiamente, disse Jesus: você não está longe do reino de Deus. Você pode conferir isso em Marcos, capítulo 12, versículo 34, a parte A. Cabe destacar que o véu estava sendo removido da face desse doutor da lei. Mas eu quero dizer, talvez de alguns que estavam presentes junto com ele quando foram indagar Jesus. Aquele homem estava enxergando, por assim dizer, com os olhos da fé, a verdade divina. Mas veja, tal compreensão exata das coisas de Deus aproxima as pessoas do reino, mas não é suficiente para introduzi-las nele. Para que você possa introduzir-se no reino de Deus, é necessário receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecer o sacrifício, entender que Ele é o Filho de Deus que encarnou e assumiu a forma humana e morreu por mim e por você. E tomou o nosso lugar na cruz para que pudéssemos ter acesso a Deus. Para pensar e agir, a sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus? Qual o caminho que nos aproxima de Deus? Alguém com ódio e sede de vingança consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Sabemos que em Deus não apenas repousa o amor, pois Deus é amor. Você se sente amado por Deus e, consequentemente, ama a Deus? De que forma demonstramos o amor a Deus? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever esta lição, mas vai poder acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi o grande mandamento. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem semanalmente, mas ainda não pertence a uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Se não houver, procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus. Pois bem, para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixe um comentário sobre a lição. Deixe a sua opinião. Dá um like, né? Deixa um gostei aí. Também acione o sininho para receber as futuras publicações e as notificações das próximas lições. E não deixe de compartilhar com seus contatos, nas suas redes sociais, nos seus círculos de amizade, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta palavra. Até o próximo encontro. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.